Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa conversa sobre o pré-natal? Agora vamos entrar numa fase intermediária, né? A gestação do segundo trimestre, que vai do terceiro mês até o sétimo mês, né? Mais ou menos. E eu gostaria de falar sobre uma doença que pode surgir, né? Justamente nesse período. Eu vou falar em semanas. 22ª semana, em torno aí do 5º mês, e que é uma doença que tira o sono das gestantes e que nos preocupa bastante também. E é uma das doenças que podem comprometer a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Doença hipertensiva específica da gestação, tá? A pressão pode começar a subir justamente nessa fase. E isso nos chama muita atenção e isso nos preocupa muito nessa fase da gravidez, tá certo? Como é que a gente descobre isso? Em consultas que são regulares, tá? Em torno da 22ª semana, você numa consulta, você vai aferir a pressão dessa paciente, tá? 13/9, 14/9. E aí, como a gente se depara com essa primeira informação, o que a gente faz? A gente orienta a paciente a medir a pressão. Cada médico, é o seu médico que vai decidir, tá bom, gente? É o seu médico. Alguns decidem medir a pressão diariamente, outros 3 vezes por semana, tá? E aí, constatando no intervalo de dias, eu vou falar 15 dias, por exemplo, você constata, ou até menos, dependendo, né, da pressão, se ela estiver muito elevada, já precisa entrar com medicação antihipertensiva. Doutora, o que pode levar a eu ter essa doença em torno da 22ª semana? Antecedentes, tá? Seu pai, o pai da paciente, pai, mãe, hipertensa, pode levar a isso. A paciente que está começando o pré-natal com um peso um pouco acima da média, isso pode acontecer. Ou a paciente que está começando o pré-natal com peso adequado, mas ganha muito peso no começo, pode terminar aparecendo esse tipo de problema, tá? Então eu falo muito dessas questões do antecedente familiar e do ganho de peso. Isso chama muita atenção da gente. O ganho de peso em fase inicial pode terminar nesse tipo de problema, tá? Por isso que na consulta a gente pega um pouquinho no pé de vocês em relação à alimentação, em relação a peso, tem que estar tudo bem balanceado, tudo bem controlado, tá? Por isso que a gente pega aí no pé de vocês, tá? Então assim, vamos ficar atentos a essa doença no 5º mês, tá? E eu vou dar uma quebradinha aí, eu falei um pouquinho da pressão, e eu vou falar sobre um exame que eu acho muito importante, que é feito nesse período, ultrassom morfológico de 2º trimestre. Lembra que nós falamos no outro vídeo do ultrassom morfológico de primeiro, que consegue nos sinalizar se o bebê tem algum problema, alguma questão de saúde ou não? O 2º trimestre, ele é muito importante também. Ele completa o primeiro e ele me traz mais informações sobre outros tipos de doenças genéticas, outras questões ligadas à malformação do bebê. Me traz muito mais diagnóstico, tá? Ele consegue dar uma segurança pra gente de 80%, tá? De 80% a 90% dos casos. Ele não é 100%, tá bom, gente? Para detectar malformações. Não é 100%, mas ele consegue nos ajudar mãe e médico em 80% a 90% dos casos. Então, quando ele nos sinaliza, nós sabemos perfeitamente o que a gente deve fazer, tá? Então, é um exame bastante importante. Não deixem de fazer, tá? Esse exame, ele é feito de 20 a 24 semanas, tá? O ideal na 22ª semana, tá? Vamos recapitular. Morfológico de 1º trimestre, fazer entre 10 a 14 semanas. Morfológico de 2º trimestre, fazer de 20 a 24 semanas. O ideal aí é na 22ª semana. Gente, é isso. Aproveite bastante essas dicas, tá? Segue a gente aí nas redes sociais. Tira dúvida com a gente. Tô esperando vocês. Beijo, obrigado, tá?